A questão 45, para começar, que é uma questão que fala das anamorfoses. A anamorfose é uma representação gráfica de países, de estados, de municípios, em que as unidades político-administrativas apresentam áreas proporcionais a alguma informação que eles estão querendo representar. Por exemplo, se a anamorfose está querendo representar a população dos países, o país de maior extensão na anamorfose vai ser a China, seguido da Índia, que são os países que têm maior população absoluta. Se a anamorfose estiver representando economia, produto interno bruto, nós vamos ter países grandes como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha. E aí a gente está vendo a anamorfose que fala de produção agrícola. Acompanha na figura. Olha as anamorfoses aí. Produção agrícola 1 e produção agrícola 2. O texto está dizendo o seguinte: as condições da produção agrícola no Brasil são bastante heterogêneas, porém alguns aspectos estão presentes em todas as regiões do país. Nas anamorfoses acima estão representadas formas de produção agrícola das diferentes regiões administrativas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada em 1 e em 2. Então você está vendo na figura que a produção agrícola em 1 é bastante significativa na região centro-oeste. Olha esse verde mais claro aí, ó, esse verde intermediário aí da região centro-oeste. Olha como essa região é extensa. Comparada com a produção agrícola da 2, comparada com a anamorfose 2, a gente percebe aí que ela é muito maior. Região sul, com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela é grande nos dois casos. Agora, no caso da produção agrícola 2, a gente tem um destaque significativo para a região nordeste. E eu queria lembrar para você o seguinte: se a gente pensar em expansão da fronteira agrícola, da região sul, na direção do centro-oeste, da Amazônia, a expansão da fronteira agrícola que vai fazendo se expandir também o arco do desmatamento, a gente vai lembrar que a produção da região centro-oeste aconteceu, se expandiu de forma mais significativa a partir do agronegócio, a partir da expansão do agrobusiness, dos complexos agroindustriais. Então não dá para imaginar na região centro-oeste um grande desenvolvimento de produção familiar. A produção cresceu no centro-oeste a partir da construção das rodovias, com a transferência da capital para Brasília, com o desenvolvimento tecnológico, a correção dos solos ácidos do Cerrado. Então, a partir de um pacote tecnológico implementado por grandes empresas. Tudo bem? Então, a gente está falando de agricultura comercial na produção 1. Na produção 2, na produção agrícola 2, na anamorfose 2, a gente já não tem um grande destaque para a região centro-oeste, mas tem um destaque significativo para uma produção familiar da região nordeste. A resposta, então, aí é a letra C, agricultura patronal no primeiro caso e no segundo caso, uma agricultura familiar. A primeira questão de história é a questão de número 46, questão que diz assim: tem sido hábito até agora de certos homens segurar-nos como propriedade sua, visto que o Cristo nos libertou. Por isso, julgamos estar garantido que seremos libertados da servidão. Fragmento de texto do Manifesto dos Camponeses Alemães Revoltados, 1525. Beleza, vamos lá. Segundo fragmento. Deus prefere que existam governos, por piores que sejam, do que permitir a ralé que se amotine. Beleza? Por mais razão que tenha. Legal. Segundo fragmento, Monge Martinho Lutero, primeira metade do século XVI. Vamos lá, gente. Por mais que o Monge Martinho e os camponeses alemães tivessem críticas comuns à Igreja Católica da época, existiam sérios pontos de conflito entre eles. A raiz desse choque está, vamos nessa, letra A, na ideia de que somente aqueles que possuíssem instrução ou títulos podiam manifestar-se contra a Igreja Católica e suas práticas. Não é? Em momento nenhum, Martinho Lutero procurou romper com a Igreja Católica. Martinho Lutero procurou o quê, queridos? Promover a reforma da Igreja Católica, ok? E é exatamente nessa questão de Lutero buscar a reforma da Igreja Católica, ele se coloca, de certa forma, contrário aos dogmas que a Igreja vivia até aquele momento, até aquele dado momento. E, ao mesmo tempo, se coloca contrário também
a autoridade do imperador Carlos V. E é justamente nesse se colocar contrário de Lutero que os camponeses viram, não é, a margem para que eles também pudessem se colocar contrário aos príncipes alemães. Então a letra A está fora. Letra B, na excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X. Isso ocorreu no dia 3 de janeiro de 1521. Já que os camponeses temiam aproximação com alguém acusado de heresia. Também não. Letra B, errada. Letra C, no fato de a doutrina luterana defender a salvação do corpo e da alma, enquanto os camponeses só estavam preocupados com a salvação terrena. Também não, né? Vale lembrar que um dos líderes do movimento camponês chamado de anabatismo foi Thomas Müntzer, que era seguidor de Lutero. Então tá fora também. Vamos lá, então só sobrou, galera, a letra D. Letra D, no apoio mútuo existente entre Lutero e os setores da nobreza alemã que mantinham os camponeses sob servidão. Gabarito, letra D. Então vamos agora para a questão 47, que é uma questão que fala do índice de Gini, que é um índice que leva em consideração a distribuição de renda, e o índice de desenvolvimento humano, que leva em consideração a expectativa de vida, grau de escolaridade, a renda. E a gente tem aí dois eixos importantes, o eixo das coordenadas e da abscissa, para facilitar, o eixo vertical e o eixo horizontal. E o eixo vertical, perceba na figura, está representando o coeficiente de Gini. Se um país é igualitário, se não é igualitário, se há ou não distribuição de renda. E o eixo horizontal apresenta o índice de desenvolvimento humano. Os países com menor IDH são menos desenvolvidos e os países com maior IDH são os países mais desenvolvidos. E a pergunta dele: a partir da análise do gráfico, é correto afirmar que nos países centrais, existe uma relação direta entre desenvolvimento humano e... E aí, galera, presta atenção, eu tenho certeza que muita gente acabou confundindo essa questão porque não percebeu que era uma referência aos países centrais. Então você não vai levar em consideração a Nigéria, Serra Leoa, Colômbia. Leve em consideração os países desenvolvidos. Tudo bem? E aí você, voltando para o gráfico, vai perceber que na parte superior, no lado direito, estão Japão, Alemanha, França. Em outras palavras, os países de maior desenvolvimento apresentam um menor coeficiente de Gini. São países mais igualitários. Então, o que ele está querendo é que você perceba que existe aí uma relação direta entre o desenvolvimento e a distribuição de renda. Tudo bem, galera? Então, letra C. Então, vamos lá, galera, agora a questão 48, que é uma questão que fala da mulher, tema que está sendo muito discutido, né? Você tem acompanhado a mulher tentando preservar os seus direitos, garantir mais direitos. E a charge é muito interessante, que mostra uma mulher de biquíni e uma mulher com a burca cobrindo praticamente o corpo todo, uma mulher provavelmente muçulmana. Tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora, diz a mulher de biquíni. E aí a mulher muçulmana, que cobre praticamente todo o seu corpo, diz tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Esses dias a gente estava conversando dentro de sala com os alunos numa turma do Miguel Couto e nós estávamos levando em consideração a questão do homem poder ter várias mulheres. Quantas mulheres puder sustentar em algumas sociedades muçulmanas? A poligamia é aceita. Para a gente isso é muito difícil, principalmente para as mulheres do mundo ocidental, aceitar essa poligamia. Agora, e para eles? Será que é fácil entender a monogamia ocidental? Também não é. Então veja, o homem olha para uma mulher e talvez tenha desejo por ela, mesmo tendo um amor, mesmo tendo uma namorada, tendo uma noiva, tendo uma esposa, uma mulher que acompanha ele há muitos anos. Então muitas vezes nós resistimos aos nossos instintos, não estou falando só de homem, eu estou falando de mulheres também. E para eles é muito difícil entender que a gente não deixe isso fluir, que a gente não possa deixar que os nossos instintos falem mais alto. Então a gente tem que analisar essas características de vestimenta, por exemplo, levando em consideração a realidade dessas pessoas. A mulher que usa burca, ela foi criada ouvindo que ela precisava cobrir o seu corpo.
que o Alcorão diz isso. Claro que isso é uma análise de alguns. Outros já dizem que o Alcorão não diz exatamente isso. Mas fundamentalistas, muçulmanos que seguem à risca o que diz o livro sagrado, acreditam que a mulher deve cobrir seu corpo todo. Então, o mundo ocidental acha que isso é um absurdo. Então, a charge indica que as referências culturais precisam ser consideradas nas análises socioespaciais da questão. Quer dizer, você precisa considerar a referência. Quem está dizendo que a mulher precisa cobrir o corpo? Quem está dizendo que a mulher não precisa cobrir o corpo? Agora, eu vou te dar uma dica. Lembrando que a resposta é letra B, tá? Procure estudar um pouco sobre a burca. Na França, eles começaram a proibir a burca. E isso limita a emigração de argelinos para a França. Se eu quero controlar por um crescimento, por exemplo, da extrema-direita, como está acontecendo com Marine Le Pen na França, eu não preciso dizer para o muçulmano não venha. Eu posso simplesmente dizer que o muçulmano não vai poder cobrir o corpo da sua mulher. Vamos lá, pessoal. A segunda questão de história é a questão de número 49. A questão apresenta uma imagem e o texto. O texto diz assim: o fascismo, como o nacionalismo, perseguia a conexão do passado com o presente, oferecendo aos indivíduos a oportunidade de se empenharem num projeto comum para o futuro de sua nação, uma entidade a que eles pertenciam e que os transcendia. Integrando o proletariado à comunidade nacional, o fascismo consegue apagar a identificação efetuada pela democracia da nação com a burguesia. A nação, como entidade complexa, baseava na ligação com um território determinado, passado histórico, valores e culturas comuns. Mostrava, uma vez mais, a força da consciência comum de seus habitantes e sua vontade de decidir o destino político comum. A nação revela-se o foco primordial da lealdade. Então, eu chamo a sua atenção para a imagem, o que está escrito na parte de baixo. Uno stile di vita. O que isso significa dizer? Um estilo de vida. O texto também no finalzinho, ele repete várias vezes a questão da consciência comum, dos seus habitantes, vontade de decidir o destino político comum, sempre destacando essa questão do comum. Então vamos ver o que a questão pede? Vamos nessa? Tomando como ponto de referência a imagem e o texto proposto, uma das características do nacionalismo de tipo fascista pode ser identificada na seguinte alternativa. Vamos lá, pessoal. Letra A. Proposição de uma ideia de nação acima dos interesses de classe. E aí? Letra A, gabarito, correta, sentido comum. Agora, letra B. Propaganda de símbolo da nação identificados com os valores de classe. Não, é exatamente o contrário disso, o senso comum. C. Organização do proletariado em uma comunidade única vinculada à nação. Não é a comunidade única, senso comum. Letra D. Constituição de uma consciência antinacional. Pode parar, também não é antinacional, é nacional. Oposta à ideia de uma cultura comum. Não, cultura comum sim, antinacional não. Beleza? E se você quiser ir mais, é só visualizar o símbolo fascista, que é um machado, né? Que justamente te dá essa noção de o indivíduo faz parte do Estado e a partir desse senso comum é que traz a força, então, portanto, da Itália fascista. Beleza? Então, pessoal, gabarito letra A. A questão de número 50, ela mostra para vocês aí uma imagem, beleza? Tá? Legal? E diz assim: a presença no cenário político hispano-americano, na última década, de personalidades como Hugo Chávez na Venezuela, Néstor Kirchner na Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil e Evo Morales na Bolívia, foi interpretada por analistas liberal-conservadores de todo o mundo como uma. Vamos lá. Letra A. Volta do populismo típico do século XIX. Tá certo isso aí, gente? Olha só. Populismo típico do século XIX? Não. Não, não, não. Qual foi o sistema desenvolvido, ou melhor, característico da América Espanhola durante esse período em que a letra A nos coloca? Caudilismo. Então, portanto, a letra A está errada. Letra B. Novidade promissora para o futuro da região contrária aos interesses norte-americanos.
não é novidade promissora, né? Basta lembrar do Fidel, que não aparece na imagem, mas já é uma bandeira de luta contra os interesses norte-americanos. Letra C, imitação do regime comunista cubano. Também não. Então, pessoal, só sobra a letra D. A letra D, sim, ó, espécie de retorno da figura do caudilho. Quem era o caudilho? Era exatamente o chefe militar que surgiu nos movimentos de independência da América Espanhola, sujeito extremamente carismático, beleza? De pouca instrução, legal? Né? Que estruturava uma sociedade com características patriarcal, legal? E autoritária. Legal? Então, esse caudilho era como se fosse justamente esse líder local que acabou centralizando o poder e daí caracteriza-se, então, portanto, a fragmentação territorial lá atrás dos movimentos por independência. Legal? Então, fechando a questão de número 50, gabarito letra D. Vamos lá, galera, questão 51. A ilustração apresentada mostra algumas mudanças tecnológicas que trouxeram repercussões econômicas e sociais importantes para o espaço geográfico e para o modo de vida em sociedade. A forma e a organização industrial atual estão relacionadas a um país e a um modelo. Perceba que ele já está te dando uma dica aí, ó. A forma e a organização industrial atual. Assinale a alternativa correta. Lembre-se que, quando a gente fala de modelo fordista de produção, de taylorismo fordismo, a gente tem que lembrar de rigidez. De trabalhadores que executam tarefas repetitivas, trabalhadores monofuncionais, uma produção com estoques, uma produção em larga escala. Ford dizia, o carro pode ser de qualquer cor, desde que ele seja preto. Então, carros pretos, uma produção just in case, com estoques e trabalhadores com tarefas repetitivas. Numa produção flexível do toyotismo no Japão, do pós-fordismo nos Estados Unidos, nós temos trabalhadores mais qualificados, multifuncionais, que fazem uso das novas tecnologias. Uma produção flexível, de acordo com a demanda. Agora a gente está falando de um modelo de produção, lembra disso, just in time. Não é o just in case dos estoques, just in time. Uma produção de acordo com a demanda. E na figura a gente vê, perceba aí a figura, um trabalhador com um notebook em cima da mesa, um gráfico, 4 mãos, cada uma delas segurando uma mercadoria diferente, quer dizer, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um trabalhador qualificado, esse é um trabalhador multifuncional, que é o trabalhador mais valorizado pelas empresas hoje. A maior riqueza das empresas, o seu capital intelectual. Então essa questão está falando com certeza de um modelo atual, como diz o texto. A resposta tem que ser just in time, Japão, letra D. A letra A fala de Fordismo nos Estados Unidos. Fordismo, modelo de produção rígida. Trabalhadores nas esteiras, na linha de montagem, tarefas repetitivas. A letra B, Toyotismo. Beleza, poderia ser. Na China, não. Taylorismo nos Estados Unidos. Também um modelo ultrapassado. Né? O Taylor desenvolve suas teorias antes de Ford. Então só pode ser just in time, Japão, letra D. Vamos lá, questão 52, vamos nessa. O fato básico e crucial, que nunca é demais repetir, é que o sistema da Guerra Fria, Guerra Fria, né? O ERJ adora Guerra Fria. Vamos lá. Que o sistema de Guerra Fria é altamente funcional para as superpotências e é por isso que ele persiste, apesar da probabilidade de mútua aniquilação no caso de uma falha acidental. Pessoal, acabou com esse negócio de Guerra Fria, mundo bipolarizado. Beleza, o mundo é bipolarizado? É, só que a Guerra Fria é muito mais do que isso. Então, vamos ver o que a questão está querendo da gente? Vamos nessa. Um desdobramento político, toma cuidado, que a UERJ já colocou esse tema várias vezes e ela pede não somente desdobramento político, mas pede econômico, pede tecnológico, pede militar. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Atenção, a prova da UERJ você geralmente fica sempre entre duas opções, tá? E o que vai determinar você marcar a opção correta é exatamente o que, meu querido? O enunciado. Então, o que ele está te pedindo? Volta. Vamos lá. Um desdobramento político da Segunda Guerra Mundial está caracterizado em, não é isso? Ou seja, o final da guerra no que vai apresentar período posterior de Guerra Fria. Vamos nessa. Letra A. Esfacelamento do território japonês, determinando a divisão do seu império colonial. Furado.
Vamos lá, letra B, fortalecimento das ideologias fascistas? Não, pessoal, pelo contrário, não é? Lembre-se que, ao final da Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo foi derrotado, legal? Beleza? O mundo é bipolarizado entre duas ideologias, a ideologia capitalista, não é? Liderada pelos Estados Unidos, então, portanto, e a ideologia socialista comunista, liderada pela União Soviética. Volta para cá, vamos lá. Letra C, constituição de uma nova ordem mundial. Beleza. Vamos lá, contribuindo para a intensificação dos conflitos regionais? Com certeza. A gente tem um mundo em Guerra Fria, isto é, de não conflito clássico direto entre as superpotências do ano de 1946 até o ano de 1991, porém, dentro desse contexto de Guerra Fria, nós observamos o que, gente? As chamadas guerras quentes, as guerras localizadas. Botino, me dá um exemplo? Com certeza, cara. Vamos lá. Irã, Iraque, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, beleza? Tá? Então a letra C é o gabarito, tá correta. E a letra D? Enfraquecimento político e econômico do Japão, permitindo a ascensão de novas potências regionais. Tá furado. Então, galera, a questão de número 52, letra C. A questão 53 diz assim, vamos lá. Julgamos propícia esta ocasião para afirmar como o princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude de uma condição livre e independente, que adquiram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Beleza, você está com o seu simulado na mão? Sublinha essa frasezinha então para mim. Volta lá, ó. Não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Legal, esse fragmento é justamente da mensagem do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ao Congresso em 1823. Beleza? Então, o que a questão coloca? Vamos nessa? A doutrina Monroe visava contestar uma possível intervenção e recolonização das Américas pelos governos da Europa da Santa Aliança. Santa Aliança essa que surge no contexto do Congresso de Viena, 1814 e 1815. Então, na verdade, o presidente Monroe, ele está o quê? Preservando, né? Ele está tentando blindar a América com relação ao quê? À influência de europeus no continente americano, beleza? Doutrina Monroe, América para os americanos. Essa era o ponto-chave da questão. Essa era, né, o detalhe, a questão que você tinha que ver dentro da questão 53. Então, vamos lá. O que a banca pede? Assinale a alternativa que identifica uma ação ou deliberação do governo americano nos últimos 2 séculos que melhor expressa o princípio acima. Que princípio é esse? Princípio da doutrina Monroe, não é isso? Ou seja, América para os americanos, blindagem da América. Vamos lá. Letra A. A convocação do presidente Bush para os países americanos se solidarizarem com os Estados Unidos após os ataques das Torres Gêmeas. Não, os ataques já haviam passado, não é blindagem, beleza? Letra B, a defesa dos 14 pontos proposta pelo presidente Wilson ao fim da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial também já tinha passado, beleza? Resguardando o continente americano para a influência dos Estados Unidos. Não, presidente norte-americano, como é que você vai resguardar da própria influência norte-americana? Letra C, a defesa da neutralidade do continente americano. Olha aí a blindagem, a neutralidade, beleza? No início da Segunda Guerra Mundial, proclamando a solidariedade continental em caso de agressão externa, ou seja, daquilo que porventura poderia acontecer ainda. Ou seja, uma blindagem da América, não é isso? Como a questão mesmo coloca, a neutralidade do continente americano. Portanto, gabarito letra C. E a letra D, a criação de um programa de investimento para a América Latina, Aliança para o Progresso, também fora de contexto. Então, portanto, pessoal, gabarito letra C. Então, galera, agora a questão 54. Oba-oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Então a gente percebe aí na figura que muitas árvores foram derrubadas e o Chico Bento está plantando uma árvore de esperança. A análise da ação e do diálogo das personagens demonstra que... Vamos analisar agora as alternativas. A letra A diz: não existe legislação brasileira específica
para a conservação das florestas nas propriedades privadas. Pô, não existe legislação, é brincadeira. Tá? A gente está ouvindo, inclusive, falar da questão das áreas de preservação permanente, do que nós devemos desmatar, o que nós podemos desmatar ou não podemos desmatar de matas ciliares. É um absurdo. A legislação pode não ser cumprida, mas é outra história. Que existe legislação, existe. A letra B, economia verde impede a plantação de modelos econômicos ligados ao desenvolvimento sustentável. Impede que se trabalhe com uma produção racional? Não, exagero. A letra C, a conservação das florestas favorece a implantação de modelos econômicos sem sustentabilidade. Eu queria te lembrar o seguinte, primeiro, preservar, lembra disso, preservar, você não vai mexer, você vai deixar intacta a floresta. Conservação é explorar de forma racional, garantindo a exploração das gerações futuras. Então, políticas de conservação são políticas que tendem a gerar desenvolvimento sustentável, conciliar os interesses do capitalismo com os interesses das gerações futuras. Então, ele está falando, conservação das florestas, favorece a implantação de modelos econômicos sem sustentabilidade, não. Conservação garante sustentabilidade. E a letra D, a destruição das florestas reflete a tendência antagônica entre o crescimento econômico e a conservação ambiental. Então, há uma tendência antagônica que precisa ser observada, mas o homem tem que buscar o seu caminho e garantir a exploração, o desenvolvimento. O discurso é sempre, vamos explorar, com certeza, mas explorar de forma racional. Tudo bem? Então vamos buscar políticas de conservação, de exploração racional, de desenvolvimento sustentável. Resposta, letra D. Galera, então vamos lá para a questão 55 agora. A imagem abaixo retrata evento cerimonial em que a seleção irlandesa de rugby foi recebida pela Rainha Elizabeth e um dos atletas da delegação recusou-se a cumprimentá-la. Considerando os aspectos políticos, culturais e nacionais, o atleta que se recusou a cumprimentá-la, a estender a mão à rainha, provavelmente seja mais próximo de um. Ele está querendo saber o que é esse atleta. Se ele é um católico, se ele é protestante, se ele é monarquista, se ele é unionista ou separatista. E eu queria que você percebesse o seguinte, lembrasse isso aqui. Essas são as Ilhas Britânicas, a Ilha da Grã-Bretanha, com Inglaterra, Escócia e País de Gales. E aqui a Ilha da Irlanda, com Irlanda do Norte e o Eire, ou simplesmente Irlanda. Tranquilo? Então, Inglaterra, Escócia e País de Gales pertencem à Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Eire pertencem à Ilha da Irlanda. Na Ilha da Grã-Bretanha, a gente percebe uma maioria protestante. Então, aqui tem mais protestantes. Na Ilha da Irlanda, há uma predominância de católicos. Tem mais católicos, certo? Outra questão importantíssima. A Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte formam o que a gente chama de Reino Unido. Então, há um único reino, há uma monarquia única e cada país tem o seu primeiro-ministro. Mas há um único rei ou rainha para todos esses países. Os 3 países da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Acontece que os católicos da Irlanda do Norte não aceitam fazer parte de um Reino Unido que é na sua maioria protestante. Então a Irlanda do Norte, que pertence a uma ilha que é na sua maioria católica, quer se separar do Reino Unido. Os católicos, então, são separatistas. Lembra da história? Que atuaram durante muito tempo, através de um grupo terrorista chamado IRA, o Exército Republicano Irlandês. Vale a pena acompanhar, inclusive tem alguns filmes interessantíssimos sobre isso, como o filme Em Nome do Pai, vale a pena assistir. Eles querem, então, se separar do Reino Unido. Os protestantes que não querem que a Irlanda do Norte saia do Reino Unido são, portanto, unionistas. E a questão pede para que você identifique o que é este cidadão, esse que não quis cumprimentar a rainha. Se ele não quis cumprimentar a rainha do Reino Unido, ele não é protestante, ele é católico. E provavelmente ele não é a favor da monarquia, então ele é republicano. A resposta é letra A,
católico e republicano. Então, galera, agora a questão 56. O mapa abaixo representa, hipoteticamente, uma nova divisão territorial brasileira, a partir da formação de novos estados e territórios federais. Tem aí o território federal do Rio Negro, território federal do Solimões, estados do Araguaia, Gurgueia, Carajás, Tapajós, algumas propostas de criação de novos estados. Considerando a proposta de divisão territorial representada no mapa e o conhecimento sobre a divisão político-administrativa do Brasil, é correto afirmar... A primeira coisa, antes da gente olhar para as alternativas, lembre-se que sempre que há uma proposta para o surgimento de um novo estado, a ideia principal por parte do político não é facilitar a sua administração, como muitos dizem, como pode ser o argumento. A ideia é criar novos cargos políticos, porque a cada novo estado nós temos um novo governador, 3 senadores, um número significativo grande de deputados federais, é claro que isso vai depender do tamanho da população, mas são mais deputados, secretário de Educação, de Habitação, de Turismo, de Esporte. Há um aparato do Estado que vai ser criado, é um número de cargos imenso que vai ser criado e vai acabar onerando as contas públicas. Isso que você tem que lembrar. O Estado de Tocantins foi criado em 1988 com o desmembramento do Estado de Goiás, na Constituição. O Estado de Goiás pertencia à região centro-oeste e é uma questão na sua apostila que fala disso, perceba a questão da apostila. O Estado de Goiás foi desmembrado, a parte do norte continuou, parte do sul continuou sendo Goiás e na região centro-oeste, e a parte norte passou a ser Tocantins na região norte. A parte sul, Goiás, pertence ao centro-oeste e a parte norte, Tocantins, pertence à região norte. Alguns territórios viraram estados, como é o caso do Amapá. O território de Fernando de Noronha, na Constituição de 1988, foi incorporado ao território de Pernambuco. E ao longo da história do país, outros estados surgiram. O estado do Acre, você estuda em história, o Tratado de Petrópolis. Territórios surgiram e desapareceram, como Ponta Porã. O estado do Mato Grosso foi desmembrado, Mato Grosso do Sul. Então, a divisão territorial do país se modificou muitas vezes, assim como a regionalização oficial do IBGE. Então, vamos lá para as alternativas. A. As propostas visam a centralizar o poder político no governo federal. Centralizar o poder político no governo federal? Eu vou criar um novo estado? Não. O governo federal vai administrar os territórios, sim, mas o estado não. A fragmentação do Pará resulta da pressão de sociedades indígenas e de ambientalistas. Interesses econômicos. Tentaram dividir o Pará, Carajás, Tapajós, e a população recusou. Nas áreas, veja bem, nas áreas onde essa população votou e os novos estados iriam surgir, na área onde surgiria o estado de Carajás ou na área onde surgiria o estado de Tapajós, com certeza teve muito mais gente votando pela separação. Mas em Belém, por exemplo, os caras não queriam. Ah, não, ninguém vai se separar. Onde está a maior parte da população, eles disseram não. Não vão surgir novos estados, é claro. Porque se o Pará se fragmentar, se surgirem dois novos estados, a arrecadação do novo estado do Pará, muito menor, vai diminuir. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou repetir para você porque é muito importante. O estado do Pará poderia se fragmentar. Uma área passa a ser Carajás, a outra passa a ser Tapajós. Então o estado do Pará ficou menor. Logo, a sua arrecadação, por exemplo, de ICMS vai ser menor. E a população desse Pará pequeno não aceitou. E essas propostas acabaram não vingando. Na letra C, a divisão político-administrativa do Brasil é historicamente dinâmica e muda desde o período colonial. Beleza. É isso aí, a divisão político-administrativa é dinâmica e está mudando e provavelmente vai continuar mudando porque existem várias propostas para surgimento de novos estados. E a letra D diz: a fragmentação do Brasil melhorará a sua administração e gestão sem trazer ônus às contas públicas? Não. Você pode até aceitar que a fragmentação vai melhorar a administração e gestão, mas trazendo ônus significativos às contas públicas. Então, galera, a resposta é a letra C. A questão de número 57, ela te mostra duas imagens, beleza? Ok? Muito bom. A primeira imagem faz referência
a Guerra do Contestado e a segunda também, certo? Só que a primeira imagem te mostra exatamente a ferrovia, não é? A passagem da ferrovia, legal? A indenização que o governo brasileiro concede exatamente de 15 quilômetros para a esquerda e 15 quilômetros para a direita, acabando com a forma de subsistência daquela população carente da área do contestado do sul do Brasil, que eram os ervais nativos. E a imagem número 2 mostra o quê? Um dos líderes messiânicos, que foi o monge João Maria. E aí, o que a questão pede, galera? Ó, dentre os fatores responsáveis pela eclosão de movimentos messiânicos, olha aqui o caráter religioso. Se ele está citando movimento messiânico, fatalmente a resposta vai ter alguma coisa a ver com esse caráter religioso, né? Ou seja, movimento messiânico à espera de um Messias, de um Salvador, beleza? Durante a Primeira República, apontamos. Vamos lá. Letra A degeneração étnica do sertanejo, conforme as péssimas condições de vida no sertão brasileiro. Não. Letra B, a religiosidade usada pelas sociedades arcaicas para enfrentar a situação de abandono, isolamento e injustiça social a que estavam submetidas pelo governo. Vamos lá, queridão, vou te dar uma dica. Os movimentos sociais da República Velha são movimentos que a UERJ adora. Esses movimentos, eles acontecem, ou melhor, aconteceram no campo e na cidade. No campo, sempre, né, presta atenção à questão da desigualdade de terras, da hierarquização fundiária, beleza? Desse abandono da população humilde e carente, que vai ver exatamente nesses líderes religiosos, como foi o caso do Antônio Conselheiro, do Beato Antônio Conselheiro, em Canudos, e os monges João Maria e José Maria na Guerra do Contestado, figuras em que trazem esse acolhimento necessário, tá? Então, atenção ao macete. Todas as vezes que cair movimento social da República Velha na prova da UERJ, atenção à questão da terra, da hierarquização social, da desigualdade, beleza? Muitos não têm nada e poucos têm muitas terras, legal? Ok? Uma outra revolta que vale a pena estudar é a revolta da vacina. Voltando para a questão, pessoal, olha só, letra C, o determinismo geográfico, pois o clima tropical era norte. Chega, para, errado. Letra D, a conspiração monarquista fortemente articulada nessas regiões junto às lideranças rebeldes. Não. No caso, por exemplo, da Guerra do Contestado, o que eles esperavam? Que uma monarquia celestial fosse estabelecida. Não é isso? Que o monge José Maria retornasse à frente de um exército de encantados. Beleza? Então, traz esse caráter para o contestado milenar e principalmente messiânico, como a questão fala. Então, portanto, pessoal, qual é o gabarito da questão? Letra B. Então vamos lá, galera. Dando continuidade à nossa correção, vamos para a questão 58. O sistema de coordenadas geográficas possibilita localizar os lugares no espaço geográfico, bem como definir os seus diferentes fusos horários. Falou de sistema de coordenadas geográficas, você vai lembrar de latitude, de longitude, latitude, variação norte e sul, longitude, variação leste-oeste. Nesse sentido, tome por base a situação hipotética da localização de dois pontos A e B, admitindo que o ponto A localiza-se 45 graus de longitude oeste. Então, levando em consideração que o norte está em cima, oeste para a esquerda, 45 graus. Tendo 21 horas como a hora de referência. Tudo bem? Tratando-se de uma cidade brasileira. O ponto B localiza-se 60 graus de longitude leste de Greenwich com o horário normal. A partir do exposto, é correto afirmar que no ponto B são... O que você precisa lembrar? Primeiro, uma circunferência tem 360 graus. E se eu divido 360 por 24, que é o número de horas de um dia, eu tenho faixas de 15 graus. 24 faixas de 15 graus ou 24 fusos horários com 15 graus. Então, a cada 15 graus, a hora aumenta ou diminui. Para oeste, a hora diminui a cada 15 graus. Para leste, a hora aumenta a cada 15 graus. Lembra que o Japão é o país do sol nascente. O sol nasce lá primeiro para depois nascer para a gente. A hora está adiantada no Japão em relação ao Brasil, 12 horas a mais. 6 horas no Brasil, 18 horas no Japão.
18 horas no Brasil, 6 horas no dia seguinte no Japão. Então, para leste, a cada 15 graus aumenta 1 hora. Se no ponto A são 21 horas, qual é a hora em Greenwich? 45 graus a leste. 45 são 3 fusos de 15. 15, 30, 45. 3 horas a mais. 24. Eu quero saber no ponto B, 60 graus a leste de Greenwich. 15, 30, 45, 60. 21 mais 3, 24. Mais 4, 4 horas da manhã. Resposta à letra A. A questão de número 59 é um tema badaladíssimo. Vocês adoram, não é isso? Muitos alunos chegam à Terra a falar que só cai Getúlio Vargas. Pelo contrário, só que a gente não podia deixar ele fora, né? Então vamos lá, questão 59. Getúlio Vargas, dono de enorme carisma, era acusado de ditador pelos liberais, de representante do populismo latino-americano e ainda de último dos caudilhos. Opa, caudilismo nós já vimos na questão anterior. Legal. Em qualquer hipótese, Vargas marcou a história do século XX no Brasil porque... Letra A, fez a transição do Brasil rural para o urbano através de uma política de defesa do Estado na vida econômica e incorporação das massas urbanas ao processo político. Correto. O que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas, na verdade, vai promover, ou melhor, intensificar o processo de industrialização do Brasil. Agora, vale a pena ressaltar que Getúlio Vargas só vai olhar para os direitos do trabalhador urbano. Lembre-se sempre de que, no campo, havia a chamada intocabilidade das relações do campo, porque Vargas precisava ainda do que, amigos? Do café. Tá legal? Então, a questão de número 59, o gabarito é a letra A. Do mais, gente, a letra B, né, diz assim, ó, durante a Segunda Guerra, desde o início, manteve-se ao lado dos aliados. Não, todo mundo sabe que Vargas tinha tendências fascistas, né? E que, por interesses comerciais, ele acaba entrando na guerra do lado dos aliados, legal? Contra o seu coração, que era de tendência fascista. A letra E, eliminou drasticamente? Corre disso, tá? Cuidado com essas expressões. Letra D, defendeu um Estado descentralizado? Não. Pelo contrário, né? Getúlio Vargas esteve sempre muito presente à frente dos seus interesses, tá legal? Com o nacionalismo e o populismo. Então, fechando a questão de número 59, gabarito letra A. Molezinha, beleza. A questão 60, para finalizar, tá? É uma questão que está na moda, né, pessoal? Está na moda por quê? Porque nós estamos na véspera de uma nova Copa do Mundo. Copa do Mundo essa realizada no Brasil. Então, vamos lá. A questão 60 diz assim, na Copa do Mundo de 1958, beleza? Aí eu te pergunto, o que estava acontecendo no Brasil em 1958? República Populista, governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, beleza? Vamos lá, o povo cantou a vitória brasileira como? A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa, eita esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro, beleza? Ok, segundo fragmento, em 1970 cantou-se. 1970 é uma outra realidade. 1970, ditadura militar no Brasil, governo Médici. Legal? Vamos ver. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Beleza? Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente, aquela corrente pra frente. Então, nesse momento, o Brasil está vivendo os anos de chumbo, legal? Então, o que o governo militar vai fazer? Vai pegar a imagem de uma seleção campeã mundial de futebol e vai tentar trazer essa imagem vitoriosa do futebol para o dia a dia do Brasil em meio à ditadura. Vamos lá. Essas duas formas de celebrar a vitória brasileira estão relacionadas em 1958, República Populista, governo JK, beleza? Em 1970, ditadura militar, governo Médici, respectivamente aos contextos de... Vamos lá, pessoal. Letra A, alienação frente aos valores nacionais e investimentos do governo no setor esportivo. Brincadeira. Não, né? Letra B, ênfase na capacidade criativa do brasileiro. Legal. Tentativa de legitimação do governo militar? Acabei de mencionar isso para você. A tentativa de trazer essa imagem da seleção vitoriosa ao regime político que estava sendo imposto ao brasileiro naquele momento, beleza? Gabarito letra B.
Letra C, reconhecimento do subdesenvolvimento nacional? Não, pelo contrário. JK, 50 anos em 5, plano de metas, desenvolvimento, industrialização, beleza? Exaltação arrancada para o desenvolvimento. Letra D, mobilização após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, não é? Poxa, em 58, a guerra vai de 39 a 45, pessoal. Atenção, o que você está percebendo? Que a prova da UERJ é uma prova contextual, beleza? E fechando, campanha popular pela superação da pobreza. Também não. Então, questão de número 60, tranquilo, belezinha, gabarito, letra B. É isso aí, galera. Espero que você tenha ido bem. Legal? Não pare de estudar. Firmeza. A UERJ se aproxima. Eu confio em você. Um abraço do Botinão e até a próxima. Valeu, galera.